Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Felipe Luiz caiu, não é mais treinador do Flamengo. Leonardo Jardim subiu, é o novo treinador do Flamengo. Tudo isso em menos de 24 horas. Presidente do Flamengo, BAP, muito criticado nas redes sociais. As críticas são também internas. Dentro do clube, ninguém ficou satisfeito com o que aconteceu. Os próprios jogadores se surpreenderam com a demissão do Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz e a sua comissão técnica se surpreenderam não só com a demissão, mas com a forma com que ela aconteceu. Uma forma desrespeitosa, uma forma sem nenhum pingo de profissionalismo e, digo tranquilamente, sem nenhum pingo de ética com o profissional. Um profissional que deu frutos ao Flamengo, deu títulos ao Flamengo, que só chegou ao cargo de treinador porque deu aos juniores, Libertadores, Mundial, inclusive, né, na categoria de base. O Flamengo foi campeão com o Felipe Luiz e por isso ele foi alçado de forma interina em 2024 ao cargo de treinador do Flamengo e conseguiu conquistar a Copa do Brasil no ano que parecia que não ia acontecer absolutamente nada de positivo. Nem preciso mencionar o ano de 2025, um dos mais vitoriosos da história do Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz. Só que a questão com o Felipe Luiz tornou-se pessoal. Por que Felipe Luiz foi mandado embora do Flamengo? E aí muita gente pode fazer a pergunta errada. Como é que se demite um treinador após uma goleada de 8-0? Não é isso. Não é isso. Felipe Luiz, na verdade, já havia sido demitido antes, mesmo antes, essa situação já tinha sido resolvida, né? Então, na verdade, a decisão havia sido tomada antes da partida, o nome já havia sido escolhido antes da partida e, digo mais, o nome já havia sido escolhido em dezembro. E eu vou contar para vocês os bastidores da queda do Felipe Luiz. Mas antes eu peço a você para deixar o like, se inscrever aqui no Dois Toques. Aqui é a Casa do Futebol, a gente fala dos bastidores do mundo da bola, principalmente algo tão impactante nesse ano de 2026 para um clube que era tido como favorito dos torneios que disputa. E digo com segurança, o Fluminense é favorito para essa final do Campeonato Carioca. Apesar de o Flamengo já ter fechado com um novo treinador, o Fluminense é o favorito. O clima não é legal. E por que ele foi demitido? Bom, Felipe Luiz nunca foi uma escolha do BAP. Felipe Luiz foi uma escolha do Landim e que com a eleição do BAP, na verdade, ele foi convencido por alguns conselheiros a manter o Felipe Luiz. O cara foi campeão da Copa do Brasil, o cara é vencedor no Flamengo, na categoria de base. O cara, como jogador, foi vencedor. O cara é um ídolo. O BAP foi convencido, a contragosto, manter Felipe Luiz no cargo. Com um ano fantástico, as rusgas, de certa forma, a não preferência pelo Felipe Luiz, foi para debaixo do tapete. E aí vem o processo de renovação. Afinal de contas, um treinador tão vencedor, Felipe Luiz nunca escondeu que gostaria de treinar um clube europeu. Mas algumas questões realmente pegam para que isso aconteça, tá? Porque ele não tem algumas licenças, precisaria tirar essas licenças. Mas a grande verdade é que não apareceu proposta de um clube de prateleira relevante para o Felipe Luiz. O primeiro problema com o BAP foi a negociação para renovação. O BAP queria que o Felipe Luiz aceitasse a primeira proposta. Como isso não aconteceu, isso foi gerando um desgaste entre presidente do Flamengo e comissão técnica e Felipe Luiz. Houve um momento em que as partes não chegavam a um acordo e o BAP foi procurar o seu preferido para o cargo. Ele sempre quis o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, que saiu do Cruzeiro, negou algumas propostas do próprio futebol brasileiro. Estava bem próximo já de um acordo com o BAP. A negociação com o Felipe Luiz misteriosamente caminha
para um final feliz, né? Esse final feliz estava bem distante de acontecer, acabou acontecendo. Vem a renovação com valores que o Flamengo, através do BAP, não concordaram, torceram o nariz, mas veio a renovação. E aí os primeiros problemas. O Filipe Luís quis que o elenco descansasse até o máximo, fizesse uma mini pré-temporada para chegar pelo menos com mais força no confronto contra o Corinthians, né? Esse seria talvez o primeiro jogo do Flamengo, dos titulares, né? do elenco titular. O BAP obrigou, o departamento de futebol obrigou o Filipe Luís a voltar antes. Voltar no jogo contra o Vasco. Pegou todo mundo de surpresa, apesar de o Flamengo ter vencido aquele jogo, foi desgastante, os bastidores foram desgastantes. Porque nem os jogadores e nem o Filipe Luís aceitaram essa decisão, mas tiveram, como uma ordem que veio de cima, tiveram que cumpri-la. E isso mexeu muito com a confiança do departamento de futebol, do BAP e da comissão técnica. Houve sim houve rusgas. Possibilidade, inclusive, de não cumprir. Todavia, Filipe Luís, como subalterno, foi lá e cumpriu. Somado a isso, os próprios resultados, que eu acho completamente injusto, né? Um cara, numa temporada regular, ganha Brasileiro, ganha Libertadores, e por perder um torneio de um jogo só, ele é descartado. Então, a perda para o Corinthians, a perda para o Lanús pesou muito, e a maneira como o Filipe Luís estava gerindo o time acabou irritando também um pouco o BAP e o diretor José Botto. Jogar sem um atacante, não jogar com o Pedro, insistir muito no Plata, no Carrascal como atacante, Cebolinha de lateral. Algumas decisões do Filipe Luís começaram a irritar o departamento de futebol. E antes do jogo contra o Madureira, a decisão já havia sido tomada, tanto que a conversa entre José Botto e Filipe Luís não durou nem um minuto. O BAP não teve sequer a coragem de comunicar uma decisão que é sua para um treinador que tem tanta história como jogador, treinador de base, treinador no Flamengo. Respeito passa longe da administração BAP. E o Leonardo Jardim, que já foi contratado, é o novo treinador do Flamengo, ele já sabe. Pressão, não vai aguentar pressão, porque a pressão vem de dentro, a crise vem de dentro. Leonardo Jardim aceita o desafio. Para mim é muito mais treinador do que Filipe Luís, mas fica o recado. Não há qualquer respeito pelo profissional, não há qualquer respeito pelo trabalho. Há pressão por resultados, como em qualquer outro clube do Brasil. E é isso. Mais tarde a gente volta numa live para falar muito sobre Libertadores, futebol brasileiro e, é claro, Leonardo Jardim pode dar certo no Flamengo? É um excelente treinador, tem um bom time nas mãos, a tendência é funcionar, mas o clima não está nada legal não. Vai chegar com novas ideias, vai ter preferências, vai querer jogadores e não vai poder ter jogadores que a janela fecha hoje. Vamos ver como é que vai ser esse novo Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim.